Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Luciano Júnior, professor de História. Nós vamos para mais uma aula do Educa Recife para as turminhas maravilhindas do 7º ano. Eita, que hoje a gente vai dar continuidade, uma temática que a gente trabalhou na semana passada e hoje a gente vai dar continuidade a essa temática. Devem estar todos e todas contentes, né? Porque a gente já está no último mês do ano. Vocês já estão perto, né, de entrar de recesso, de férias, curtir aí as festividades de final de ano, né, com a sua família e depois emendar no período de férias de janeiro, para só retornarem ano que vem, né? Já espero eu, todos e todas, na turma do 8º ano. Então, e fica aí nessa sensação de que, eita, professor, você deve estar dizendo, né, para o professor da sua escola, para a professora, ei, professor, quando é que a gente entra de férias? Calma aí, tá pertinho, a gente ainda tem mais algumas semanas aqui, umas 2 ou 3 semanas de aula, e onde a gente vai acompanhar vocês aqui também, como a gente fez ao longo de todo o ano, pelo Educa Recife, no meio das nossas aulas digitais. E detalhe, essa aula que você está assistindo hoje, essa aula vai estar sendo transmitida pela TV Nova. Essa aula, depois de finalizada, ela vai ser reprisada no turno seguinte. Essa aula também vai, após a exibição dela, ela vai aparecer lá no canal do Educa Recife do YouTube. Veja, o YouTube é um fenômeno, um instrumento, né? É um portal, né? Assim, da informática, é um portal da tecnologia, certo? É um recurso, na realidade a palavra seria um recurso, né, da tecnologia muito importante, né? Vocês devem ser todos novinhos, novinhas, mas eu acompanhei, certo, o início, né, do YouTube, né? Então hoje a gente tem com a internet, né, bem mais rápida, certo? Não querendo entregar minha idade aqui, mas eu acompanhei o desenvolvimento da internet aqui no Brasil e o desenvolvimento do YouTube. Eita, professor, o senhor deve ser ali parente, né, do Matusalém, aquele personagem bíblico, mas não, o Matusalém bíblico ele viveu quase 1000 anos, não, eu não tenho essa idade toda não, certo? Mas vejam, acompanhei, porque a tecnologia, gente, ela vai evoluindo com o passar do tempo. E a tecnologia, vocês já nasceram, digamos, na era da informática, né, da informatização, na era das tecnologias de informação e comunicação. Mas houve um pessoal ao longo da história que nasceu na época em que a tecnologia era apenas quebrar uma pedra, pegar uma lasquinha, né, e com aquela lasca fabricar uma ponta de flecha. Vejam, isso é a tecnologia pré-histórica. Então a tecnologia ela acompanha o homem e a mulher desde o surgimento, né, da humanidade. E hoje vocês podem desfrutar das aulas digitais que são produzidas aqui pela Escola Municipal para Aulas Digitais, a EMAD, né, por meio da TV, por meio do YouTube e por meio também do aplicativo do Educa Recife. Que aí, já apresentando a equipe que acompanha a gente nesse processo, a gente tem aqui, a Vitória, que está aqui no cantinho da tela, nossa intérprete de Libras, né, que junto com toda a equipe de intérprete de Libras nos ajudam para que nossas aulas se tornem mais acessíveis para todos e todas, porque aqui na EMAD, aqui no Educa Recife, a gente entende que acessibilidade não é apenas importante, é fundamental. Vocês já pararam para pensar quantos colegas de vocês com dificuldade auditiva, certo? Quantos colegas surdos
vocês possuem na escola de vocês? Por meio das aulas, né? Por meio do trabalho da Vitória e de todos os intérpretes de Libras, os seus coleguinhas surdos e surdas podem acompanhar as nossas aulas, podem entender aquilo que a gente vai trabalhar. E nesse sentido é que a gente reforça a acessibilidade, a inclusão, ela não é apenas importante, ela é necessária e fundamental. E que bom que a gente vem, né, avançando para incluir cada vez mais colegas, cada vez mais pessoas, né? Nesse sentido, eu já apresentei a Vitória, mas a gente tem também a equipe da produção. Eita, vocês não enxergam, né, aí a equipe da produção, por quê? Porque eles estão no estúdio ali, no comando do estúdio. A gente está aqui no estúdio, dentro do estúdio. Aí eu estou olhando, falando para vocês, tem uma câmera aqui na minha frente, e se eu olhar para o lado de cá, eu vou ter outra câmera ali, ó, me apontando ali. Mas, aí, ó, a câmera ali, ó, tá vendo? Estou aqui, ó a câmera aí. Quem está fazendo toda essa triangulação aí, toda essa essa filmagem, né? Como eu falei, toda a triangulação, né, para melhorar aí, ó, consegue até deixar a gente mais bonito do que a gente já é. Então, quem faz isso é o meu xará, Juninho. Juninho está na produção ali, ele é o homem das câmeras, né? Junto com a Isadora, a Vanessa e com a Stephanie, né? Ora está conosco a Isadora, rimou, ora está conosco a Stephanie, né? E nesse sentido, a gente tem aqui uma equipe, ó, maravilhosa. E a gente está aqui lembrando também que a gente já falou, né, da aula pela TV, da aula pelo YouTube, mas Juninho vai jogar aqui no cantinho os QR Codes, né, que por meio deles vocês apontam o celular, direcionam o QR Code, vai direcionar você para a loja de aplicativos da Apple Store ou da Play Store. Baixa o aplicativo do Educa Recife e pode assistir também por ele as nossas aulas, né? Com a sua internet financiada, sem pagar do seu pacote de dados. Aí, ó, Vitória. Vitória pode assistir também as nossas aulas. Quando ela não tiver aqui, Vitória, conosco, trabalhando com a questão da Libras, pode estar ali, ó, usando o celular e acessar as aulas do Educa Recife pelo aplicativo. Mas, Juninho, cadê os QR Codes? Não entrou aqui na tela. Aí, vamos ver. Juninho, QR Code, Juninho. Juninho vai colocar o... Aê, isso aí, muito bem. Então, gente, feito isso, vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Na aula passada, a gente começou, ó, falando, né, sobre o mercantilismo, né? A gente viu aqui o que seria o mercantilismo. A gente falou aqui sobre algumas, né, condições, né, algumas características que levaram, né, ao desenvolvimento do mercantilismo, e que o mercantilismo ele era, na realidade, um conjunto de práticas econômicas empreendidas pelos estados absolutistas, né, da Europa, principalmente, né, quais deles? Né, principalmente Inglaterra, França, Holanda, Portugal e Espanha. Então, a gente viu isso na aula passada. A gente, ó, mostrou isso aqui para vocês. A gente viu que os estados absolutistas, que cumpriam aqui duas funções, apoiavam os negócios, né, o comércio burguês, da burguesia, mas sustentavam também a nobreza. A nobreza, junto com a família real, eles não pagavam impostos e eram sustentados por meio dos impostos que a realeza arrecadava da população, inclusive dos burgueses, né? Mas aí o que é que vai acontecer? Em um momento da história, a burguesia vai se aliar
nobreza real, né? Visando o quê? A gente ajuda o rei a contratar um exército particular e, em troca, a gente obtém ali isenção de alguns impostos, ou incentivo, né? Ou mais liberdade para a negociação, né? Das nossas mercadorias, para a nossa atividade comercial. Então, nesse sentido, a gente vai observar, né, que essa parceria aqui ela vai ocorrer em um momento. Aí, esse Estado absolutista, ele se utilizava do mercantilismo como instrumento para adquirir metais preciosos, né, mas, ao mesmo tempo, fortalecer o seu poder real. Existia uma prática, né, utilizada principalmente por estados como Portugal e Espanha, chamada de bulionismo, certo? Ou metalismo. Nesse sentido, em que consistia isso? Né? Aquela ideia de que a riqueza de um país ela era medida pela quantidade de ouro e prata, em outras palavras, né, de metais preciosos, metais nobres que esse reino tinha entesourado em seu território. Então, quanto mais ouro e prata esses países, né, esses estados absolutistas possuíssem, mais poderosos eles eram considerados, né? E quanto mais um monarca conseguia adquirir metais preciosos, mais ele fortalecia o seu poder. Vejam só como esses metais eles são importantes até os dias de hoje. Veja, o ouro ele não é importante somente para você mandar fazer um cordãozinho ali, né? Usar com a medalhinha pendurada no pescoço, ou para ser utilizado para a fabricação de alianças, né? Para serem trocadas ali pelo casal apaixonado no ato do casamento, né? Não. Esses metais preciosos, principalmente o ouro, eles servem de lastro financeiro, ou lastro econômico, para garantir o valor das moedas, do dinheiro que é utilizado pelos diversos países, né? Então, por exemplo, o que vai dizer que R$ 1 brasileiro, né, ele vale aquela quantidade ali, é o lastro que ele tem em ouro, certo? Guardado, né, pelo governo brasileiro. Então, quanto mais ouro, certo, o governo ele tem guardado, mais forte é a sua moeda, porque ele pode dizer, olha, isso aqui vale tanto porque eu tenho tantas toneladas de ouro entesouradas nos meus cofres do Estado. Então, a gente tem essa ideia do lastro em ouro. Porém, em alguns locais, né, o lastro ele pode ser trocado, né, não somente do ouro, ele pode ser utilizado uma outra substância, um outro metal, certo? Uma outra substância de valor, para garantir, né, o valor da moeda, né? Porque a moeda é o quê? É um pedaço de papel, certo? Então, como garantir valor àquele pedaço de papel? Em alguns países do Oriente Médio, o lastro, né, de valor da moeda desses países, ele está vinculado, por exemplo, ao petróleo. Quanto mais petróleo, né, aquele país ele possui, mais valor tem a moeda, né, daquele local, né? Então, nesse sentido, por isso que a gente vê, por exemplo, os sheiks, né, dos países islâmicos, né, ostentando ali com a grande quantidade de ouro pendurado no pescoço, né? Eu já vi casos, não sei, Juninho, tu já viu, Juninho, aí o exemplo da Ferrari toda feita de ouro, certo? Um dia na internet eu pesquisando, aí um desses camaradas, né, que tem, o cara tinha
tanto dinheiro que ele mandou fazer para ele, sob a forma de encomenda, uma Ferrari, que por si só já é um carro muito caro, né? Ela toda feita em ouro, certo? Será que o bichinho era liso? O cara liso. O cara tem um pouquinho de dinheiro, né, Juninho? Então, nesse sentido, olha. Então, nesse sentido, né, o ouro é um metal nobre, né? E ele serve de lastro aí. Então, era importante, ó. O fortalecimento aqui, ó, do poder real, ele se dava pela quantidade de metais preciosos, né? Mas aí eles se utilizaram, ó, do protecionismo, colonialismo, pirataria e balança comercial favorável. De baixo para cima, a gente tem o quê? A balança comercial favorável era aquela ideia de que você tinha que vender mais e comprar menos, né? O que é que acontece, né, se a gente ganha, por exemplo, um salário X e a gente compra mais do que a gente pode pagar com o nosso salário? A gente vai ficar devendo, certo? Então a gente diz que numa situação dessa, né, o nosso caixa, né, financeiro pessoal, ele está ali em desequilíbrio. Mesma coisa acontece com os países. Os países eles precisam vender mais os seus produtos e comprar menos. Quando isso acontece, a gente diz que a balança comercial daquele país ela está favorável, né? Quando isso não acontece, ela entra em déficit, né? Então você exporta mais do que importa, né? Você vende mais produtos para fora do que você compra, né? Por exemplo, quando a gente vai para o agronegócio, o Brasil ele é hoje o maior exportador de carne de origem ligada às aves, né? De carne de frango, né? De galinha, né? E nesse sentido, né? A exportação de carne de aves, ela é muito forte no Brasil. A exportação de soja, de milho. Então, o Brasil é o Brasil, por exemplo, ele tem, via o movimento social dos trabalhadores rurais sem terra, ele hoje é o maior exportador de arroz orgânico, ou seja, aquele que é produzido sem o uso de agrotóxicos, né, do mundo, certo? Então a gente tem isso no Brasil. Então a gente tem aí a questão da balança comercial favorável. A pirataria, que era aquela ideia. Quem já assistiu aqui o filme, né? Eu sei que está em casa, né? Já assistiu o filme Piratas do Caribe, lá o capitão Jack Sparrow, né? Interpretado pelo ator Johnny Depp, né? Que é um dos atores, inclusive, que eu mais gosto, né? Ele, né? O ator Denzel Washington, né? Por exemplo, aqui no Brasil, eu gosto muito do Antônio Fagundes, né? Gostava muito da atriz Marília Pêra, certo? Então, vários atores, né, e atrizes, né, que a gente vai adquirindo simpatia, né, ao longo da nossa vida. Então, o pirata lá, Jack Sparrow, o que é que ele fazia? Ele ia num local, saqueava, né, o que ele via ali em benefício dele, né? Então, alguns países passaram a utilizar piratas como o Jack, né, no intuito, né, deles iam, pegavam os navios, aí os piratas iam, saqueavam o local e levavam para o país de sua origem. Quem utilizou muito isso aqui? A Inglaterra e a França, né? O colonialismo ele está associado à ideia, né, de busca, né, de territórios, né, para ocupação. Então você fundava colônias ali onde você ia explorar, tentando extrair ali matéria-prima e tentando achar ouro e prata. É o caso da Espanha, né, quando chega à América e vai dominar e vai acabar, inclusive, aniquilar, né, e exterminar uma grande quantidade de indígenas que já existiam aqui na América. Faz isso em busca de ouro, né? E encontra, né, algumas jazidas de ouro e de prata na América do Sul e América Central. E, nesse sentido, né, termina, né, exterminando a grande quantidade de indígenas para obter aquele metal precioso. Isso era a questão da colônia. E o protecionismo ele está associado à questão das tarifas de comércio. Quando para você proteger o seu comércio local, quando você compra um produto, né, de fora, o camarada lá do outro país, ele quer vender produto para você, diz, eu compro, mas do valor que eu vou te pagar, parte vai ficar como imposto,
certo? Então ele usa essas tarifas para proteger o comércio local. Porque se você tem dois produtores, né? Vamos dizer, um produtor inglês e um produtor espanhol, eles produzem sapato. O sapato de um é melhor do que a qualidade do sapato do outro, mas são vendidos ao mesmo preço. O cliente vai procurar comprar aquele sapato que é de melhor qualidade. Então, se esse daqui produz um sapato de melhor qualidade, para esse daqui comprar o sapato dele, ele vai dizer, eu vendo, mas eu vou colocar uma porcentagem em cima, né? Que é a tarifa protecionista, né? Aí que faz com que o produto desse outro fique mais caro para tentar estimular a população local a comprar o produto nacional mais barato, né? E com isso a indústria nacional não quebrar. Isso é um exemplo, né, de tarifa protecionista. Mas veja, como é que o mercantilismo ele se efetivava na dinâmica colonial? Da seguinte forma, primeiramente por meio do chamado contrato aí, né, colonial, ou por meio do chamado pacto colonial, na realidade, né, que era um contrato. É um contrato que não era tão contrato assim, porque era meio que uma imposição. A gente falou da questão do colonialismo. Então, nessa colonização, você tem a metrópole e tem a colônia. Então, o monopólio do comércio ficava com a metrópole. E a colônia, ela era explorada. Como? Se tirava da colônia matéria-prima, seja, no caso da marcenaria, a matéria-prima do marceneiro é a madeira. Então, se explorava aqui tirando madeira, aí essa madeira ia para a metrópole, que devolvia os produtos manufaturados, ou seja, o produto já em seu estado final. A cadeira, a mesa, ou qualquer outro, um móvel, né, um guarda-roupa, tudo feito de madeira. E a colônia só podia comprar esses produtos da sua respectiva metrópole. Isso é o que a gente chama, né, de pacto colonial, que não era, como eu já disse, não era um pacto, né? Pacto é um contrato assinado entre duas partes. Aqui era mais uma imposição mesmo, imposição da metrópole sobre a colônia, né? Aí veja, vamos ver um pequeno vídeo aqui, vamos falar aqui, ó. Aí vamos contar com a ajuda da produção. Juninho, por favor, dá o play aí no vídeo. Bate a pirataria. O Ministério da Justiça e Segurança Pública realizou a terceira fase da Operação 404. Foram cumpridos 11 mandados de busca e apreensão em 9 estados: Rondônia, Pará, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Pernambuco, Espírito Santo, São Paulo e Rio Grande do Sul. Por decisão da Justiça, a polícia bloqueou 334 sites e 94 aplicativos de filmes, séries e músicas, todos ilegais, além de bloquear 20 perfis em redes sociais dos investigados. Dos sites trabalhados, a gente teve 80% deles monetizavam através de publicidade, tá? 20% monetiza com venda de assinatura de conteúdo captado licitamente e vendido de forma ilícita. As buscas foram coordenadas pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública e contaram com o apoio das embaixadas dos Estados Unidos e do Reino Unido. De acordo com dados divulgados pelo secretário de Operações Integradas, o Brasil ocupa o 4º lugar em consumo e visitação de sites que distribuem conteúdos piratas. Uma violação aos direitos autorais, e o montante do prejuízo por ano é grande. Que dados da ABTA, da Anatel, do próprio IBGE estimam um prejuízo estimado de 15 bilhões de reais. E esse valor, ele referente somente ao que é deixado de ser recolhido em termos de impostos para o governo, tanto federal quanto estadual, gira em torno de 2 bilhões de reais. Então, o que é que a gente observa, né? A gente falou, lembram que a gente falou no início, né, sobre pirataria? Então, existe a pirataria, né, nos moldes
do que foi utilizado lá durante o período, né, mercantilista, existe a pirataria moderna. Veja, a pirataria moderna, ela se dá também nos moldes, né, do que era naquele período. Você tem navios com piratas saqueando, né, outros navios ou saqueando determinados locais, né? Mas a pirataria hoje ela também se dá da seguinte forma: os contrabandistas, digamos assim, ou piratas, né, eles vão pegar um determinado produto e eles vão copiar, certo, aquele produto, vendendo a cópia, né, de uma forma mais barata. Qual era o exemplo mais simples que a gente via, né? A venda de CDs piratas, certo? CD de música, né? O CD de programas de computador, o CD de jogos, né? Ou jogos de computador ou de videogame, né? Copiados em CDs, né? E eram vendidos a valores mais baratos. Qual o problema disso? O problema é que todos os produtos que são comercializados no país, eles pagam um imposto. Quando a gente tem a questão da pirataria, o produto pirata ele não tem recolhimento de imposto. Ah, professor, mas a gente paga muito imposto, verdade, a gente poderia pagar menos impostos, poderia ter algumas reformas, né, econômicas ou reformas, né, financeiras, no sentido de diminuir a quantidade de impostos. Mas os impostos que são arrecadados, eles são arrecadados para uma finalidade. Por exemplo, para a construção de escolas, de hospitais, para pagar o salário de professores, de médicos, de policiais, né, para o recapeamento, né, para a construção de estradas. Então, os serviços públicos que são ofertados pelos estados, né, estado no sentido de país, nações, né, ou estados mesmo, no caso nosso, né, os estados das diversas regiões, que as 5 regiões que a gente tem no Brasil, esses impostos são utilizados para melhoria, né, dos serviços públicos, né? Há um detalhe, né, que nem sempre isso acontece porque a gente lida com outros problemas, como corrupção, como desvio, né, de impostos. E nesse sentido, o que é que a gente tem? A pirataria, ela termina gerando prejuízos porque não há aí o recolhimento, né, dos impostos que seriam revertidos para outros serviços, né, serviços públicos. Então, nesse sentido, né, o que é que a gente fez? A gente tentou entender aqui quais eram, né, as principais práticas do sistema mercantilista. E para a gente finalizar, lembrar aqui, ó, que o mercantilismo ele vai se constituir como a primeira fase do capitalismo, né, onde a gente tem aí, ó, o mercantilismo ele sendo uma política econômica do chamado Estado moderno. Falei para vocês, uma política econômica do Estado, né, absolutista, voltada para o capitalismo comercial, ou seja, o foco, né, para a obtenção de capital era o comércio, né, e por meio de um conjunto de práticas e mecanismos, aqueles vão voltar aqueles que a gente falou, certo? Aqui na nossa aula. Qual o conjunto de práticas? Protecionismo, o colonialismo, a pirataria e a balança comercial favorável, os quais a gente já definiu aqui para vocês. Então, nessa dinâmica, o que a gente tem é que o mercantilismo ele vai se constituir aí como essa primeira fase, deixa eu voltar, essa primeira fase do chamado sistema capitalista. Deixa eu ver, e lembrando, né, com o objetivo de fortalecimento do Estado moderno absolutista, o enriquecimento interno do país, certo? E essas práticas, elas vão ser ali também uma demanda da chamada burguesia, né, que buscava ascender socialmente ali, da mesma forma, né, que a nobreza, gozando aí de alguns privilégios, né, no sentido das relações comerciais. Nas nossas próximas aulas,
a gente vai falar sobre como essas práticas elas foram implementadas pelos chamados países absolutistas, né? Pelos estados absolutistas. Então vamos tentar entender como é que se efetivou em Portugal, Espanha, França, Holanda e Inglaterra. Mas nosso tempo esgotou. Por hoje é só. Mais uma vez agradecer a Vitória. E é isso, gente. Tchau, tchau. Até a nossa próxima aula.